todos e para todas, né? Opa, entrou uma mensagem aqui. Espera aí. Maísa, Oi, o Renato caiu ou o áudio que tá? deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Renato, você está aí? Gente, são coisas da internet, né? Isso acontece até numa palestra. Mas hoje a Comigo vai acontecer. tecnologia está de presepada conosco. Não, e esses 2 anos a gente dando aula online, né? Nós já estamos acostumados com isso, mas eu acho que ele deve ter caído um pouquinho. Ele falou que tinha dado uma mensagem, né? Pode ser que ele apertou alguma coisa lá. Pode ser. Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem aqui, mas ainda são 19 testes, tranquilo. Ah, a gente tem tempo. Tá super tranquilo. Deixa eu ver com ele aqui. Aí voltou. Ah, sentimos saudade de você, Renato. Estamos... Maísa, parece que a gente esquece muito rápido, né? A gente ficou 2 anos aí com a plataforma e depois, acho que era a ânsia de voltar para o presencial, fez a gente esquecer muito rápido. Mas isso acontece até Boa com noite para os todo mundo. profissionais e os jornalistas que estão lá, né? Isso é natural. Isso aí. Boa noite para todo mundo, né? Para todos e para Licença. Oi, Lucas. todas. Tem como a senhora enviar o link, por favor? Tem alguns alunos que não estão conseguindo entrar pelo link que foi enviado pelo e-mail. Ô, Lucas, eles não estão conseguindo entrar porque eles não fizeram a inscrição. Fizeram. Enviaram para o e-mail. O acesso foi enviado pelo e-mail, mas só que não estão conseguindo entrar. Tá, me manda aqui no WhatsApp quem é, eu vou tentar mandar para eles aqui, tá? Tudo bem. Eu quero iniciar agradecendo a professora Maísa, o curso de Psicologia Isabela, o Instituto Isabela Hendricks, né? Por abrir essa oportunidade para a gente poder discutir aqui um pouco de saúde mental. Nesse mês, que é um mês em que a gente comemora o mês da luta antimanicomial, né? Já são aí 35 anos da Carta de Bauru, né? Que inaugura efetivamente esse movimento, e ter esse espaço dentro da academia para a gente falar sobre a luta, para a gente falar sobre a política de saúde mental, falar sobre reforma psiquiátrica e, sobretudo, falar da prática cotidiana nesse campo, eu acho que é muito importante, né? Um espaço de reflexão, de problematização, né? E nesse mês de tantas comemorações, a gente não poderia deixar de ter esse espaço aqui para a gente poder tratar desse assunto que é tão importante, né? Queria agradecer imensamente, né, assim, a Thaís Souza, que é uma pessoa por quem eu tenho um afeto muito grande. Thaís sabe o quanto que eu a admiro como pessoa e como profissional, e não podia ser uma outra pessoa para estar aqui nesse momento para poder compartilhar com a gente um pouco da experiência no campo da saúde mental, né? Obrigado, Thaís, por ter aceitado o convite. Para a gente é uma honra, uma satisfação muito grande poder te ouvir falar aqui hoje, né? Thaís Souza, que é psicóloga clínica, foi trabalhadora do consultório de rua da Regional Nordeste, aqui em Belo Horizonte, psicóloga no Sersan AD do Barreiro, psicóloga no AD Pampulha Noroeste, né? Poderia falar tantas outras coisas aqui que a Thaís fez dentro dessa rede de saúde mental de Belo Horizonte, mas Thaís preferiu fazer esse pequeno recorte, né, de tantas coisas que a Thaís já fez e o quanto que ela contribui cotidianamente para a gente no projeto de saúde mental da gerência da rede de saúde mental de Belo Horizonte. Thaís, mais uma vez, muito obrigado, né?
E eu passo a palavra para a Thaís, que vai, então, dizer para a gente, falar para a gente da atuação do psicólogo na saúde mental e falar de como o psicólogo vai atuar aí na defesa da luta antimanicomial. Obrigado, Thaís. A palavra é sua. Então, boa noite a todos. Muito obrigada, Renato, pela apresentação acolhedora, né, afetuosa, assim. Renato é, né, um grande parceiro de trabalho e também lá na gerência de saúde mental. Eu acho que esses espaços, né, assim, são fundamentais para aproximar um pouco do real da nossa profissão, das possibilidades, né, dos encontros e desencontros possíveis quando a gente aposta nesse cuidado clínico, na saúde mental, né, sendo um amparo aí para esses sujeitos que a maior parte do tempo, né, tiveram ainda tem alguns momentos seus direitos violados, né, mas do tanto que a reforma possibilitou e deu lugar, né, para o singular de cada um deles, assim, e também para o nosso enquanto profissional, para poder ofertar o cuidado que é de direito deles, né? Eu peço o Renato, né, para trazer esse recorte mais do meu percurso AD, porque eu penso muito que quando a gente fala de cuidado em liberdade, não tem, lógico que tem vários espaços, mas eu acho que a clínica AD é uma clínica que consegue, considerando que ela é orientada pela política de redução de danos, propiciar ainda mais a liberdade do sujeito e cuidar independente da escolha que ele faz de continuar sendo parceiro ou não da substância, assim. E pensando no lugar do psicólogo, né, nessa clínica, nesses serviços, né, eu tive um percurso inicial pelo consultório de rua, depois no Sersans ADs, que são exatamente com esse recorte do cuidado em liberdade na rede de saúde mental e esse cuidado com recorte específico para quem faz um uso prejudicial e mais intenso de substância. Eu fiz um texto mais para orientar, né, assim, a linha do meu raciocínio, para trazer um pouco o percurso do que eu penso sobre qual que é o lugar possível para o psicólogo ofertar e acolher esse sujeito. E depois eu acho que a gente pode trocar uma ideia, né? Eu pensei em trazer um vídeo, a gente teve umas questões técnicas, mas se o Renato conseguir compartilhar, eu acho que é importante porque aproxima um pouco da dinâmica do serviço, inclusive do 18ão, que eu acho que vai atravessar muito esse nosso espaço de conversa. Então, vamos lá. A oferta do cuidado em liberdade e os desafios na clínica de álcool e outras drogas. A questão que fica é, quais são esses desafios? Os desafios da urgência e da emergência dos casos clínicos, das histórias de vida, das violações de direito, dos excessos, das atuações e agitações, dos corpos que chegam até nós, entre os outros desafios que também atravessam a dinâmica de trabalho de todos os profissionais que atuam na rede de saúde mental e suas interfaces no campo de álcool e outras drogas. E, para além dos desafios, dizer da importância também de espaços como esses aqui hoje, para a gente poder fazer a palavra circular e nos provocar também. Algumas coisas já estão postas, ditas e marcadas em nossa formação como psicólogo. A oferta de atendimento, discussões intersetoriais, a política de redução de danos como ética orientadora do cuidado, o uso intenso de álcool e outras drogas que marcam alguns casos, as violações de direito, o público específico de usuário de substâncias psicoativas, a marca da desigualdade social nos corpos e nas condições da vida desses usuários. Mas e na prática? Como essas coisas já ditas, já conhecidas, se entrelaçam? Como isso surge, ressurge e respinga em nosso cotidiano enquanto profissionais? Acolher, ofertar, cuidar, respirar, intervir, fazer intervalo, respeitar, desintoxicar, escutar, saúde, política, tempo do sujeito, pintar, resistir, criar, dançar, rimar, jogar, questionar, ampliar, circular, fazer vacilar, ética, autonomia, resistência, apostar, encaminhar, mediar, singularidade, articular, responsabilizar, caso a caso,
entre outros, são atos, apostas e palavras que vão orientando e marcando e localizando quais são os possíveis lugares de se ocupar um psicólogo frente à oferta de cuidado. Dizer sobre a oferta de cuidado em saúde mental, enquanto um psicólogo, um cuidado antimanicomial, é considerar a singularidade de cada sujeito que se faz presente no serviço. É localizar quais são os danos, nos quais são necessários reduzir e ressignificar. É estar próximo, atento, e não reforçar o que o sistema reforça, padronização ou exclusão. Assim, é importante escutar a função ou a saída que o objeto droga tem tido na história de vida de cada sujeito e buscar compreender. E aí, gente, sem associar a loucura com a droga, tá? Eu faço esse recorte específico pelo meu percurso mesmo de psicóloga em um CERSAD e com esses atendimentos com esse específico, com esse público específico. O uso da droga é uma escolha, uma determinação social, uma desestabilização psíquica ou um pouco de cada. É cuidar e ir contra um uso que se torna mortífero em alguns casos. É ofertar respiro de vida, de arte, de cuidado e de escuta. É ampliar a circulação desses sujeitos e proporcionar a retomada de vínculos, lugares sociais e de desejo por outros objetos que não somente a substância. Ampliar o acesso aos direitos básicos, que em muitos casos ficam suspensos ou esquecidos. Apostar em novos modos de operar na vida, menos intoxicado, menos devastado pelo uso e mais parceiros de si e do cuidado com seus corpos e com suas escolhas. Fazer vacilar a certeza, às vezes delirante, que doido é doido e ponto, que as únicas saídas para a fissura será o ato de se drogar, que todo usuário de crack é somente um noiado e que o etilista só sabe beber. Assim como o único tratamento possível será pela via da abstinência. De pensar na figura do psicólogo como aquele que não necessariamente vai militar nesse sentido, mas que vai ofertar essas outras formas de vias de acesso e de identificação do sujeito que ele acompanha, né? E agora eu trago um pouco da redução de danos, que é o que orienta essa oferta de cuidado, de um cuidado em liberdade. Então, a redução de danos é uma política pública para sujeitos que fazem uso de álcool e outras drogas, situada no campo da saúde mental e tendo como estratégia a ampliação do acesso ao tratamento e a compreensão integral e dinâmica do problema, principalmente na proporção dos direitos. Isso é uma citação. Essa política representa, orienta e respeita todos os usuários de drogas lícitas e ilícitas e reconhece que tratamento não é sinônimo de exclusão, privação de liberdade, assujeitamento, violação de direitos e imposição, mas sim de cuidado, escuta, singularidade e aposta nas reinvenções no modo de fazer para com os objetos que atravessam a história de vida de cada sujeito. Se orientar por essa ética do cuidado é entender que a galera da pinga, do pó, do loló, do tiner e da pedra tem nome, história, cor e direitos. É compreender que não se trata de sujeitos exclusivos da saúde, mas sim sujeitos políticos. Pensar em ofertas de tratamento referenciado pelo caso a caso. Apostar na construção de um projeto terapêutico singular, orientado pelo sujeito e não pelo ideal social ou do profissional. Pensar na construção de pequenos futuros em intervalos de vida. Assim, é de fundamental importância o encaminhamento desse público para o acesso ao tratamento em serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, reconhecendo como dispositivo estratégico para a estruturação da rede assistencial no território de atuação e para integração de ações de promoção à saúde, intervenção em relação ao uso de álcool e outras drogas, redução de danos sociais e à saúde, atenção multiprofissional, interdisciplinar e reinserção social. A inserção desses sujeitos na rede de saúde possibilita a construção de um lugar no social, na saúde e no cuidado. É preciso escutar, acolher, dar lugar para o sujeito,
ressurgir e se reinventar para além dessa coisa que já está posta, seja o diagnóstico, a substância e o efeito disso. Trabalhar em rede é articular, buscar, tecer, ofertar e fazer caber os nossos usuários em espaços nos quais eles possam ser acolhidos, escutados, respeitados no modo singular, como cada um conseguiu operar em sua vida. E é isso, assim, né? Eu trouxe um pouco para a gente poder conversar sobre e do que eu avalio a partir das minhas vivências que deve orientar, né, as apostas, as construções e a escuta do profissional, no caso, né, assim, o psicólogo que se põe aí a escutar, em alguns casos, caminhar com esses sujeitos. E é isso. Eu também queria escutar um pouco vocês. Renato, se você conseguir passar o vídeo, eu acho que seria interessante, assim. Vou tentar colocar ele aqui. Tá, Jô? Eu não vou conseguir porque eu não estou como anfitrião aqui. Eu acho que aquela hora que eu caí. Ô, Renato, você não está como anfitrião? Peraí, deixa eu colocar. Você como anfitrião? Peraí. Você já olhou aí no lado onde está participando? Você não está como anfitrião, não, né? Peraí, deixa eu tornar você, então. Você deve ter bem lá embaixo. Aqui, peraí, tá? Pronto, coloquei. Vê se dá agora. Aí. Vamos ver se vai rodar com o áudio. Você clicou no áudio antes? Não. Você tem que, eu sempre esqueço aqui. disso. Volta lá. A hora que você for compartilhar, aí você coloca na bolinha lá, ou do lado ou embaixo. Pode tirar do compartilhamento. Em cima. Acho que é em cima. Você pode clicar na mesma setinha de compartilhar, acho que ele vai voltar. Porque cada computador é de uma forma. Ah, é verdade, voltou aqui. Ele não está compartilhado aí, não, né? Ele ainda está. Pode ainda clicar. Isso. Clica na setinha. Ou é na seta, ou é em cima.
tirar ele aqui para compartilhamento. Isso. Aí, na hora que você compartilhar, vai aparecer o ícone para você colocar primeiro o som. Alguns computadores aparecem embaixo, outros aparecem do lado. Agora vai. Aí você pode... Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar e tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar e tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo é pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, eu tô ficando cego pra poder guiar. Tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te... Eu tô achando o tratamento uma beleza, porque aqui todo mundo é tratado bem, ninguém é tratado com falta de educação. O serviço, ele é plenamente bom para todos nós. E agora que eu estou no meu estágio, que eu venho todo dia, eu vejo a importância que tem da gente ficar aqui, porque aqui a gente come, a gente dorme, a gente relaxa, tem as enfermeiras que ajudam a gente, tem nossos auxiliares, e eu fico muito feliz de estar aqui no serviço. E eu queria muito deixar um beijo para Thaís e para minha médica, Clarice. Saber, não tenho nada a reclamar daqui, nem pelo contrário, sou muito feliz que é uma ajuda que eu estou tendo. Em vez de eu estar lá na rua, eu estou aqui ocupando meu tempo. Minha técnica de referência é a Luciene, ela é uma técnica muito boa e me ajuda muito, tanto ela como o pessoal daqui também. Boa tarde, tudo cessado, tudo cessado, estou achando muito bom. O tratamento é muito especial, tem me ajudado muito,
aqui. Tenho ficado aqui durante o dia. As pessoas têm me ajudado muito, têm tomado meu remédio, diferente dos outros hospitais, e é muito bom. Eu tô achando aqui muito bom, aqui o pessoal cuida da gente direitinho. Eu gosto muito daqui, agora só tá faltando uma televisãozinha aqui, né, pra nós. Mas eu adoro aqui, porque adorei ficar aqui esse dia que eu passei aqui. E se eu ficar na outra semana, eu vou gostar mais ainda. Olá, meu nome é Arnaldo Juliano, eu sou no Seção AD Pampulha, Noroeste. E a Seção é um lugar muito bom, melhor que clínica terapêutica, melhor que tudo. E é isso. Meu nome é Elisandra, gostei muito, interessante, dá pra melhorar bastante, interessante, legal, gostei muito. Eu acho que deu uma travada e acabou que o áudio veio antes de algumas imagens. Mas é isso, assim, pode encerrar, Renato, por favor. Que o pessoal que está aparecendo agora, a fala veio antecipado. E então, assim, e só para localizar, né? Eu acho o porquê de trazer esse vídeo assim, porque eu acho que traz exatamente um pouco a imagem da aposta que é possível, né, enquanto um profissional de saúde, quando está dentro desse serviço e acompanhando esses sujeitos. Dessa coisa que eu acho que é um dos maiores desafios de conseguir visualizar aquele sujeito para além também de uma intervenção de saúde, para além de um projeto terapêutico ideal, né, que em alguns momentos, né, o sujeito não vai estar no tempo do qual a oferta que você faz enquanto um psicólogo, aquele profissional que acompanha, talvez não é o tempo do sujeito. E esse acompanhamento, conseguindo investir em outros pontos, que não necessariamente só no atendimento clínico, mas também na articulação de rede, entendendo ele enquanto sujeito de acesso, de política, de direito, possibilita que ele vá circulando também, se identificando com outras possibilidades, inclusive com a própria autonomia. Porque é um desafio muito grande, assim, que eu acho que seja o psicólogo, o assistente social, mas pensando aqui esse recorte da psicologia, do quão essa oferta de cuidado, ela não pode ser também, de certa forma, quase que uma curatela desse sujeito, né? É preciso deixar também, ver até onde o sujeito consegue ir, e eu acho que nessa frase, né, que tem um dos usuários, estar na rua e estar no serviço, é uma aposta que antes, né, da reforma e lá atrás não era nenhuma possibilidade. Inclusive, quem estava na rua, à margem, ia para um serviço, mas um serviço fechado, né, que excluía e desconsiderava qualquer tipo de singularidade. E quando você oferta essa possibilidade, esse sujeito transitar e escolher em alguns momentos estar no serviço, cuidando, né, fazendo um intervalo, construindo vínculo, cuidando de si e dos próprios projetos também, é quando você dá essa condição do sujeito também poder dizer sobre si. Porque ofertar um tratamento em liberdade é também dar liberdade para o sujeito, com o que ele vai fazer com isso a partir da oferta, né? E esse vídeo foi um vídeo construído aí para o 18ão, né, de 2020, quando estava atravessado pela pandemia, mas que traz esse recorte de muitas oficinas, que são espaços que dá são muitas oportunidades, são encontros muito produtivos, para além do atendimento clínico também, que é quando você leva numa praça no qual o sujeito às vezes ficou ali um tempo em uso, ou com uma galera, ou pernoitando, e não conseguia ver a praça como um ponto de lazer, né? A gente observa muito isso na região da Pampulha, em Museu da Praça da Liberdade, que a rua fica marcando grande parte da vida desse sujeito, mas de uma forma muito restrita, e não necessariamente como algo que ele acessa e pode extrair algo daquilo. Então, eu acho que é disso, né, desse desafio de ofertar um cuidado em liberdade, suportar em alguns momentos também a escolha, a liberdade daquele sujeito diante do que oferta. Tem um ponto, né, semana passada eu estava falando numa outra faculdade, mas aí eu estava falando especificamente da atuação do consultório na rua. E uma aluna me pergunta assim, porque tem uma dona em situação de rua em frente à padaria, e quando a gente está fazendo psicologia, a gente fica muito angustiado,
Todo dia que eu passo perto dela, eu me pergunto, gente, o que eu poderia fazer? Será que eu tinha que estar fazendo alguma coisa? E ela fala, o que você acha que eu devo fazer? E aí eu volto para ela e falo, pergunta para a pessoa que está lá, né? Assim, se ela quer uma ajuda, o que quer, se de fato você tem um lugar na oferta para ela ou não, se faz sentido ou não, porque por muito tempo, né? Eu acho que a graduação oferta esse espaço de produção de conhecimento, de identificação teórica, de amadurecimento, mas é quando a gente, de certa forma, está inserido no real da clínica, e principalmente na clínica da saúde mental, que é um senhor desafio, né? Assim, por todos os pontos que eu acho que eu consegui, né, ir localizando no texto, é que a gente entende que o conhecimento vai ser um anteparo, mas que o sujeito vai estar ali para guiar um pouco o que é possível, o que não é possível para ele, o que é suportável e o que não é. E é preciso que a gente consiga sempre escutar para, a partir disso, construir com ele, né? Assim, e por ele, senão fica muito mais, talvez, pela nossa demanda enquanto profissional. E acho que é isso, né? Eu gostaria de escutar um pouco você, se ficou alguma questão, curiosidades. Thaís, eu não posso deixar, né, assim, de entrar para comentar algumas coisas e de dialogar um pouco, porque eu acho que tem muita coisa dessa experiência da clínica com usuários de álcool e outras drogas que ela é fundamental para quem está aí no campo da psicologia, fazendo a sua formação, né? E principalmente quando a gente vai pensar, assim, no cenário da reforma psiquiátrica, o quanto que esse cenário permite, né, assim, que esse cuidado ele possa acontecer, e para além desse cuidado, a compreensão do que é a droga, né? Eu sempre falo muito assim em sala que a droga ela sempre existiu, né? Ela está aí na história da humanidade, atravessando os contextos religiosos, atravessando o contexto social, onde o humano está, a droga está ali, né? Então, a gente entra num certo momento da história com uma certa demonização do uso das drogas, né? E a gente vai caminhando como uma forma de entendimento de tratamento do uso da substância, sobretudo na era, né, assim, da medicina biológica, da psiquiatria biológica, que se trata o uso da droga dentro de uma perspectiva puramente da dependência química, né? E eu digo que a droga ela cumpre ali uma função muito específica para um sujeito, né? Assim, não dá para a gente pensar que a droga é a mesma para todos os sujeitos, mesmo quando a droga é uma droga específica. Cada sujeito vai se relacionar com aquela substância de uma forma completamente distinta, né? E aí, quando a gente vai dizer, por exemplo, dos quadros psicóticos, da esquizofrenia, da paranoia, quantos e quantos casos que a gente escuta um sujeito dizendo que faz o uso da substância como uma forma de se tratar, né? Funciona como um medicamento, né? E eu acho que esse é um ponto que, quando a gente chega nessa clínica, é algo que nos chama muito a atenção, né? E aí eu queria que você pudesse comentar um pouco, né, assim, essa questão daquela droga que produz um certo rompimento de sofrimento para o sujeito, né, assim, e a droga enquanto aquilo que consegue fazer uma borda, uma certa amarração que às vezes funciona como um certo estabilizador para o sujeito, né? Sim. Pode uma vez? Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat. Eu acho que a gente poderia ir fazendo dessa maneira, assim, as perguntas vão chegando aqui no chat, a gente vai discutindo essas questões. Quem tiver alguma questão pode colocar no chat, a gente vai conversando sobre elas aqui.
Então, eu acho que você traz um recorte importante, né, da questão do tratamento em liberdade e a liberdade do sujeito de escolher se tratar, mas ainda assim sustentar uma parceria com o objeto droga, né, que me parece que é um desafio, mas isso também acontece exatamente por ser esse objeto, que em algum momento tem o objeto que desenlaça, mas tem um objeto que identifica, né? Por isso que não é à toa que talvez o flerte aí, né, com a droga inicia exatamente na fase da adolescência, porque é quando o sujeito está construindo suas próprias referências, tendo que fazer luto de algumas condições, de algumas referências que ele tinha. Em alguns momentos a droga entra para apaziguar um pouco, seja esse corpo que às vezes, né, evolui e a mente não acompanha, seja uma certa frustração, né, diante de alguma referência que vai ter que cair, ou uma dificuldade de construir sua referência própria, assim. Então, a droga vai tendo essa função muito do caso a caso, né? E conseguir localizar e desvencilhar disso que está pronto, né? Que eu falo um pouco disso, assim, da padronização ou da exclusão, é que me parece que a escuta clínica, né? Assim, a escuta do psicólogo é onde vai fazendo um intervalo para isso aparecer. Que às vezes o sujeito não vai dar conta de entregar isso no primeiro momento, né? Assim, se ele está cheirando muito, é para ver se está para diminuir um pouco as vozes ou para aumentar um pouco mais, porque talvez ele está querendo escutar algo disso que ele não dá conta sóbrio, ou porque ele não está aguentando o que ele está escutando. Então, é a partir desses acompanhamentos, desse espaço, né, de escuta, você vai tecendo caso com o sujeito, vai construindo um outro lugar, inclusive um espaço neutro, onde ele pode dizer do que é que faz funcionar essa parceria, do que é que, dá, de certa forma, dá um enlace, né, na parceria com o objeto droga. A questão da droga, eu costumo brincar, assim, por exemplo, principalmente do crack, né? O problema do crack é que ele é famoso demais. Então, vão ter alguns sujeitos que, ao se encontrar com crack, devido a esse imaginário social que tem em relação à pedra, crack, é possível vencer, parece que escolhendo o uso do crack, ele está escolhendo o pior. Exatamente por esse estigma que já vem com o crack. Então, a coisa do caso a caso vai muito por aí. Pode ser, em um momento, que ele fazia um uso de cocaína mais intenso e teve um ponto de desorganização financeira, e estava na fissura, e estava num momento ali que a droga, de alguma forma, o efeito dela precisava de entrar, e tem experiência com a pedra, ou tem aquele momento que o sujeito, por outras questões de angústia, escolhe romper e elege o crack como uma possibilidade de vivenciar esse rompimento social, né? E tem um pouco disso, assim, né? Lá no AD isso ficava muito claro na Permanência Dia, que é onde oferta essas oficinas, quando fazia roda de conversa, do tanto que tem uma coisa do social, tem um uso singular, mas ao mesmo tempo, entre eles, vai tendo um pouco a classificação de cada droga e o lugar que cada um tem que ter a partir do uso da droga que faz. E isso também são pontos fundamentais para a gente trabalhar, esvaziar, fazer vacilar, porque vai ficando num lugar muito determinado, né? Exatamente pelo estigma e o preconceito que o objeto droga tem socialmente, assim. Tem um livro, Sociedade Fissurada, da Márcia Tiburi e Andréia, esqueceu o sobrenome, que é muito interessante, que fala exatamente disso. O que um corpo que faz parceria com uma droga ilegal passa a ser objeto de intervenção e passa a ser objeto de questionamento, de destituição e de, né, assim, violação de direito, e que um corpo que faz uso e parceria com uma droga legal, ele, inclusive, passa a ser, inclusive, até mais autorizado e reconhecido dependendo do contexto. Então, quando se pensa na clínica AD, eu acho que é uma linha muito tênue, porque você não pode perder de vista a singularidade, a parceria sujeito e droga, mas também não dá para desconsiderar o efeito social que tem sobre o objeto droga e sobre os sujeitos que fazem parceria com ela, né? Então, é disso, assim, é quase que um trabalho artesanal. Você vai pegando esses pontos para nortear um pouco a construção de escuta, oferta de cuidado, projeto de vida ou projeto terapêutico, sem perder de vista os efeitos, porque é disso, né? É um sujeito social. E o que é a parceria que cada um vai fazendo na vida também tem retorno disso, né? Um cara, por exemplo, que, né, assim,
respeito, né? Ok, se alguém tiver aqui que gosta muito disso, por exemplo, que tem uma relação com o corpo muito com a coisa da academia, da musculação, e que não dá muito conta de esperar o tempo do corpo e vai talvez pela via de anabolizante, né? Assim, isso também é uma droga. Isso também tem uma coisa muito intensa e frenética, né? Que vai ter uma repercussão diferente, mas ainda assim é uma relação de se escutar e trabalhar e ver se de fato a coisa tem que ser tão intensa, né? Então, da ordem da alteração, seja do corpo ou do psi, né? Pela via da intoxicação. Então, é cada qual com a sua droga, mas é muito interessante entender o efeito que tem, o que faz sustentar essa parceria, né? E de colocando como se fosse pequenos grampos, assim, nisso que às vezes fica muito pregado, que o intervalinho que se faz, algo ali já pode aparecer. Acho que é um pouco isso. Thaís, a Cristiane está pedindo para que você conte um pouco, né, assim, dessa sua escolha, da sua trajetória, né, assim, e da sua escolha pelo campo da saúde mental e eu acho que mais especificamente aí pela clínica com usuários de álcool e outras drogas. Tem muita história aí, né? Eu estou pensando assim, foi essa coisa, né? Tem uma coisa que marca, mas aí é um ponto quase da vida pessoal, assim, que pessoa em situação de rua, principalmente intoxicada, sempre capturou muito minha atenção. Minha mãe fala disso, assim, que eu era criança e ficava vendo, assim, eu tenho lembrança, né? Eu morava em Betim, de gravar a fisionomia de alguns moradores, assim, que ficavam na região do SEAB, né? Que é um lugar que tem mais população em situação de rua, lá em Betim, na área central, e sempre foi uma coisa que capturou meu olhar, assim. Vida passa, eu entro na faculdade e eu entro num projeto com a professora Vanessa, que ofertava atendimento no sistema prisional, que era um trabalho de pesquisa que a gente validava a partir de questionários do porquê que a oferta dentro do sistema prisional para esses sujeitos eram sempre quase que da ordem braçal, né? Por que era, por exemplo, fabricar bloco de cimento e não um curso de informática? Coisas que de fato poderia viabilizar o acesso, a ampliação de acesso, mas quase que sempre uma determinação muito manufaturada, essa coisa muito do bruto, que pensando que os sujeitos que estavam lá, a maioria eram figuras que faziam parte do tráfico, assim, esse retorno nunca seria o mesmo, né, em relação ao financeiro, e do tanto que o tráfico também vai dando lugar para cada sujeitos. E nesse questionário, ele era muito simplista em algum ponto, mas no início eu escutava um pouco a história de vida daquele sujeito. E a coisa foi ficando nesse sentido, né? Pessoas, né, com diversas violações, algumas com a questão da saúde mental, mas nem tanto, mas um momento a questão do singular e do clínico começou a pulsar mais. Eu falei, a gente precisa entender melhor quem são essas figuras. A gente ia aplicar o questionário, depois a gente não encontrava mais com eles, isso durante a graduação. Aí na graduação, eu saio desse projeto e começo a estagiar no PAI-PJ, que é um programa do Tribunal de Justiça, né, que acompanha sujeitos que sofreram alguma intervenção da lei, né, no sentido de medida, porque, não sei se vocês conhecem o PPJ, se alguém já veio falar assim, por exemplo, se você consegue diagnosticar a partir de uma perícia, que eu, né, faz de conta que eu assassinei o Renato no momento no qual eu não conseguia responder pelo meu próprio ato, no momento de sofrimento mental intenso, assim, passagem ao ato, eu não cumpro uma pena, eu cumpro uma medida de segurança. E a medida de segurança, ela fica aberta e de tempo em tempo a justiça vai avaliando qual que é a condição daquele sujeito em retornar à convivência para a sociedade. O PAI-PJ é um programa que entra exatamente nesse momento de transição do sujeito, quando ele começa a cumprir essa medida de segurança ambulatorial ou fechado, a partir do momento que ele já fez algumas perícias e a coisa evoluiu, teve uma estabilização, teve uma mudança naquela medida, o PAI-PJ, através de acompanhamento terapêutico, escuta, construção com a rede, vai fazendo esse azeitamento, assim, essa transferência desse louco em liberdade, né? Com várias questões, mas é um projeto que consegue garantir e viabilizar exatamente isso, que esse sujeito não tem que pagar a vida inteira e não ser determinado só por esse ato exclusivo, principalmente um ato de extrema angústia, sofrimento, né, e surto, que é a passagem ao ato. Então, no PAI-PJ, foi muito um divisor de águas mesmo, assim, né, psicopatologia que eu fiz,
E eu fui entendendo que era isso, assim, que me causava, que era isso que me capturava, que era essa forma que eu gostaria de intervir, de escutar, era estar com eles, né, assim, escutá-los. E foi isso, assim. E aí eu fui fazendo muito acompanhamento terapêutico, depois eu formei, e veio o consultório de rua, assim, que foi escola, eu falo, foi, o PAI-PJ talvez foi assim, foi uma graduação, e o consultório de rua foi pós, assim, de vida mesmo, de clínica de reinvenção, sabe? De clínica de sustentar a frustração também, porque a clínica AD, ela é muito desafiadora, sabe? Nesse sentido do quão o tempo do sujeito, em vários momentos, vai de desencontro, assim, ao que é saudável, ao que se espera, mas que também é o que ele está dando conta de fazer, né? Isso geralmente a gente faz muito pelo outro e pouco pela gente. Isso não se sustenta muito tempo, né? A recaída, eu acho que é uma encarnação disso em alguns momentos. Então, foi esse percurso, assim. E aí foi consultório de rua, foi Serçana de Barreira, depois Serçana de Pampulha Noroeste, e nesse momento eu estou enquanto referência técnica do consultório na rua e referência técnica também da infância e adolescência, com esse recorte específico, né? Com essa interface AD. Como pensar, assim, reduzir essas vulnerabilidades para que essas crianças e adolescentes possam ter outras parcerias e outras determinações sociais que não a parceria com a droga de forma prejudicial a ponto de lançar para situações de violação de direito, né, de falta de proteção e outros pontos que vão marcando. E é isso, assim. Então, teve um momento da minha vida que era crack e cachaça, assim, porque era de manhã no AD Barreira e de tarde na Pedreira, lá, com o consultório de rua, mas sempre foi uma clínica que me desafiou, que me causou, e uma clínica que pulsa, sabe? Assim, então, você tem que ir, porque em algum momento aquele sujeito não tá muito afim de dar lugar para o corpo dele que não há cena de uso. Então, você tem que chegar junto, sabe? Nem que seja com um toque, com uma oferta de um insumo, e aí transferindo, né, para o AD, com acolhimento, com o leito, com uma aferição de dados vitais, você vai meio que puxando fio de vida no sujeito, sabe? Para estruturar e minimamente vislumbrar algo para além do que está tão determinado, assim. Seja socialmente, ou de parceria, né, com a substância, ou de outras questões também, né? Acho que é isso. Renata, oh meu Deus, desculpa, Thaís. Muito pertinente, né, a sua fala, e engraçado que essa semana eu estava, quarta-feira agora, na supervisão de estágio, a gente estava comentando exatamente, né, dessa questão do psicólogo trabalhar, né, dentro dessa perspectiva, até porque a questão, né, da droga é uma questão de saúde pública, né, no país, e não está só nos CAPs, não está só, ela está dentro dos consultórios, ela está dentro, né, dos ambientes de trabalho. E aí eu acho importante quando você coloca aí, né, dessa questão nossa, desse projeto terapêutico ideal, né, porque a gente boa parte, né, da formação, embora hoje acho que já mudou bastante a psicologia, mas acho que ainda tem que caminhar bastante também, de extramuros, né, extra quatro paredes, e de você ter uma clínica, né, voltada mesmo dentro da intervenção psicossocial, dentro da clínica de emergência, que é outra coisa também, né, que mexe muito com a nossa atuação. E aí essa questão da liberdade, né, Sartre vai até falar, né, da nossa escolha e da liberdade, o quanto que isso mexe conosco, né, enquanto psicólogos, de suportar a escolha de liberdade, né, desse sujeito. Até porque esse sujeito, essa pessoa, não fala nem, né, esse sujeito, essa pessoa é tida, às vezes, pelos familiares, pela sociedade, como alguém que não tem essa liberdade, né? E esse ideal que a gente tem do projeto terapêutico vai, às vezes, vai diferir, né, do processo que está acontecendo ali. E a gente vai, como você disse, na contramão do que a sociedade quer, né, muitas vezes do que a família quer. E aí uma pergunta, como que fica assim, né, nesse projeto, se é um desafio para vocês, essa demanda, né, da família que chega
né, que quer a cura, que quer, né, que ele deixe, né, de ser usuário, e até mesmo nessa situação onde ele continua frequentando, ele continua, né, fazendo esse projeto, e muitas das vezes usando, né, fazendo uso mesmo da droga. Como é que fica, como é que tem algum projeto que vocês fazem junto aos familiares também? Até porque os familiares chegam, né, não estou aqui para condenar os familiares, eles chegam também com muita dor, né, também com cansaço, com sofrimento. No trabalho de vocês lá tem alguma parte focada nesse modelo de intervenção, nesse foco? Mas é até bom você ter falado isso, que me veio algo que tinha passado batido na minha fala e que eu acho fundamental, assim. A liberdade, ela tem que ser um norteador do cuidado, mas a gente não pode cair na cilada de romantizar também, sabe? Porque em alguns momentos também, o sujeito não vai estar dando muito conta de responder por si, não. Né? E chegar junto nesse sentido, através do vínculo, de fazer valer mesmo o lugar enquanto profissional da saúde, é também uma aposta numa liberdade futura. Porque se a gente ficar assistindo também, em alguns momentos, dependendo da gravidade do caso, ou da intoxicação, ou da forma que você está fazendo parceria, a gente vai perder aquele sujeito mesmo, assim. Porque é disso, né? Às vezes tem algo ali que está tão amarrado, que o sujeito não consegue deslocar daqui. Então, quando você fala essa coisa, né, dessa demanda da família, porque tem família que demanda sempre, ou talvez uma involuntária, ou chega e fala que naquele acolhimento ele tem que ficar pelo menos uns dias pernoitando lá, e a avaliação do plantonista em algum momento vai ser que não vai ser. Vai ser uma aposta que volta daqui um dia para conversar, porque talvez o tanto que a companheira dele acha que ele está bebendo realmente é talvez problemático, danoso para ele, mas ele ainda não consegue ter essa noção, né? E o desafio é esse. Até quando também caminhar com o tempo do sujeito sem negligenciar algo que talvez está alarmante, né? Está arriscado, está clinicamente complicado. Então, esse ponto da família é difícil, porque assim como você diz, né? E dessa demanda também, que o tratamento só vai dar certo se ele ficar aqui 2, 3 dias, e às vezes a permanência de dia não vai ser tão interessante para aquele sujeito naquele momento, porque vai reforçar essa coisa da substância, ou vai fazer parcerias que não são boas para ele naquele momento. Então, eu sempre falo, que é o que orientava a minha prática, né? Principalmente em plantão, assim, um acolhimento bem feito, uma escuta bem feita, otimiza muitas intervenções, inclusive adia ou talvez inviabiliza algo que às vezes já vem muito determinado. Então, acho que se você conversa com a família, separado do paciente, depois você conversa com o usuário, você localiza um pouco para aquela família, o que é que você está escutando daquele caso, o que seria interessante naquele momento, talvez essa expectativa ou esse cansaço que vem querendo uma coisa muito fechada vai até vacilando também. E eu acho que ela consegue escutar um pouco a impressão do profissional, né? Aposta naquilo ali, porque é o que tem no momento também. Então, acho que você nunca dá para você acolher, independente do contexto, clínica AD ou saúde mental purinha, se é que hoje em dia está tendo ainda, sem acolher o familiar também, porque familiar para quem ainda conta com esse suporte. É a rede, é o social, é o ambiente no qual está inserido, é o ambiente no qual, às vezes, lança aquele sujeito para um uso mais intenso. Então, é preciso fazer um trabalho de articulação de rede, não só assistencial, não só de saúde, mas também desse ponto do social, do familiar, né, social de assistência e social família, assim, porque são esses pontos que são os atores que vão contribuindo para entrar em cena e ser um suporte e propiciar outras ofertas que não somente aquela que está marcando tanto a vida do sujeito. Então, acho que você acolher o familiar, assim como você acolhe o paciente, e em alguns momentos, se é um familiar muito excessivo e que em alguns momentos adoece ainda mais essa figura, acolher também, de certa forma, essa questão, direcionar para outro lugar, vai otimizando o tratamento do paciente. Né? Em alguns momentos, tinha um caso que eu acompanhava lá no CERSAM-AD, que uma época ele ficou de permanência dia, que é quando os usuários passam um dia no serviço, né? E aí você vai montando a partir um pouco da sua leitura. Pode ser
3, uma semana, todo dia, vai do caso a caso, que um dia eu brinquei com ele, eu falei, nesse momento não é intervalo de cachaça, é intervalo de mãe. Porque se ele continuasse na casa com a mãe falando que ele era um bosta, que ele era um nada, nananã, sendo que ele nem estava usando na época, e aquilo ia lançar ele para o pior. Porque era uma figura que de tanta exaustão também convocava ele para o pior. E aí eu falei, permanência de agora, a indicação é isso, intervalo de mãe. É o que você está precisando, sabe? Porque a mãe ficava olhando quantas vezes ele comia, sendo que ele não estava ajudando em nada, quantas vezes ele abria a geladeira, quantos banhos ele tomava. Então, estava insustentável. Então, esse ponto da família é um desafio também, mas não tem como simplesmente ignorar, sabe? É preciso tratar, acolher para pensar junto. Porque em algum momento também, quando tiver sumido e tudo, é a família que vai ser um respaldo, sabe? A família que vai poder trazer elementos de onde a coisa desandou, porque tem hora que o sujeito não consegue localizar isso. Então, é disso, assim, desse cuidado meio que tecelado, sabe? Com os pontos que vão atravessando a história de vida dele. Então, da família precisa acolher, tratar, trabalhar. Tem muito CRSAD que consegue sustentar a oficina com um grupo de familiares, que é um espaço importante, no qual elas vão, conversam bastante, tem, né, histórias que são semelhantes, consegue também diluir um pouco, né, essa exaustão. Então, o que eu entendo é que é trabalho para ambos, sabe? É dar espaço e lugar para poder construir com eles, assim. Ok, obrigada. E fechando aí a questão que você traz também, né, desse olhar, né, biopsicossocial, até das nossas práticas também, não só da escuta, né, mas de entender que, às vezes, uma pintura, levar numa praça, isso tem um efeito também terapêutico. Acho que isso a Anísia da Silveira vai trazer isso, né, e Jung também vai falar um pouco, né, da arte-terapia, desse processo todo. E acho que nós, enquanto psicólogos, abrir cada vez mais a nossa percepção, né, para isso. Eu vi até no vídeo aí, me chamou a atenção, né, o rapaz enorme escorregando, né, escorregador, e assim, de uma alegria tão grande, né, e pode ser, embora qualquer um de nós também se escorregar, né? Vai ser uma coisa assim maravilhosa, mas pense bem, né, na situação dele, né? De voltar, né, de ter essa prática. Então, uma coisa simples, parece assim, né, simples escorregar. Não, né? Não é tão simples assim. Para ele pode ter um efeito terapêutico, simbolismo que ele vai ter daquilo, né? Então, isso os alunos estão aí, né? E a gente também já formado, acho que a gente tem que abrir a nossa mente cada vez mais para a gente trabalhar também com usar, né, dessas técnicas, desses instrumentos, principalmente com esse público. Obrigada, viu, Thaís? Não, eu que agradeço. Tem alguém mais aí, Renato, que gostaria de... Tem, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. A Indeniana, Thaís, está perguntando como é que acontece a procura dos usuários dos serviços, né, assim, pelo tratamento. Se eles são encaminhados pela rede, se eles acessam de forma direta, como é que eles chegam aí para esse tratamento? Tem de tudo, né? Principalmente plantão de final de semana, onde são os encaminhamentos mais inesperados, mas mais necessários, assim, são os mais desafiadores também. Mas falando sério, assim, o que acontece? É um serviço de porta aberta, né? Então acontece, inclusive, de pessoas. O CRSAD Pampulha Noroeste, onde eu trabalhava, foi uma obra da prefeitura muito né, assim, muito estruturado e que ficou um tempão parado. Então, o CRSAD, inclusive, um tempo, quando ele ficou abandonado, ele foi ponto de moradia para usuários que depois a gente passou a acompanhar. Né? Era um ponto de apoio para eles, em algum momento foi cena de uso. Então, chega da comunidade, né? Assim, chega para trazer meu tio, que ele está bebendo muito de porta aberta, chego para ver que serviço que é esse, grande, que inaugurou tem pouco tempo, e pode ser que surja uma demanda ali, encaminhado de centro de saúde, pela equipe de saúde mental ou acolhimento, não que necessariamente, gente, um paciente que faz uso de álcool e outras drogas vai ser sempre do CRSAD. Isso é, inclusive, também algo que a gente tem que se policiar e sempre questionar e provocar a rede.
porque tem um movimento, às vezes, disso, né? Porque é uma clínica muito desafiadora. E essa coisa de não ser a primazia pela abstinência, a abstinência que dá um lugar para o sujeito, mas que não é isso que a gente acredita, não é isso que a gente aposta, torna a nossa oferta ainda mais desafiadora, mas de fato possível. E orientada pelo real da coisa, não pelo ideal, ou pela privação de liberdade. Então, o centro de saúde também acompanha pacientes usuários de álcool e outras drogas, mas pensando que é um serviço de urgência e emergência, esse encaminhamento geralmente é direcionado quando a parceria de fato está pegando. Né? Assim, quando esse uso está oferecendo riscos à vida daquele sujeito, quando ele não está conseguindo fazer vacilar, quando as ferramentas de cuidado no território não têm sido mais suficientes. Então, nesse momento, encaminha-se para o CERSAM-AD. Então, encaminhamento via centro de saúde, UPA, a partir de intercorrência clínica, SAMU, pessoa que está desorganizada na rua, que faz uso de substância, hospitais, porta aberta, discussão de casa em região de microárea. Então, é um serviço que está ali para acolher. E a partir do plantão, da figura do plantonista que faz o acolhimento na entrada daquele sujeito no serviço, você direciona qual que é o projeto terapêutico para ele. Já aconteceu um momento no centro de saúde encaminhar um paciente, eu escutar, avaliar, entender que eu acho que talvez ficar em um serviço de urgência e emergência para usuários de álcool e outras drogas poderia muito mais, talvez intensificar do que de fato diluir. Então, faço uma contratransferência, ligo, discuto, vamos tentar mais um tempo aí? Ou vamos fazer um cuidado compartilhado? Ficar aqui até dar uma estabilizada e depois retorno para o cuidado no território? Porque é disso, sim. A singularidade determina muito qual que vai ser o projeto terapêutico de cada um diante das ofertas que a gente tem de cuidado. Ambulatório, permanência dia ou HM. Mas o encaminhamento geralmente é por serviços da rede, da assistência, familiares, e é isso. É um serviço de porta aberta, né? E o plantonista tem autonomia para acolher ou redirecionar para outro ponto de cuidado, sempre de forma muito responsável, né? Não dá para você deixar o sujeito desenlaçado, não é aqui não, é nesse endereço, vai lá, não, né? Aí isso é importante dizer também. Tem uma divisão de território, né? O SUS, ele é orientado para essa oferta a partir do território que o sujeito está inserido. Então, os usuários que circulam na região noroeste Pampulha vão para a AD Pampulha, oeste Barreiro, AD Barreiro. Então, tem toda essa lógica de divisão territorial também. Até mesmo para viabilizar um serviço de acesso, né? Não adianta nada uma mulher que está fazendo uso intenso de álcool que mora no Barreiro vir tratar na AD Pampulha porque estava passando lá e achou legal. Não é bem assim. A gente precisa pensar em toda a logística da trajetória daquele sujeito para, de fato, o tratamento ser algo que tenha efeito e que faça parte da trajetória dele. Thaís, eu acho muito importante marcar isso, né? Que você já trouxe, frisar um pouco que o lugar de tratamento, né, não deve ser necessariamente um CAPS-AD, um CERSAM-AD, né? Esses são espaços para um momento específico, né? De cuidados para um sujeito, né? E talvez o maior desafio, né, de quem atua nesses lugares é de conseguir construir uma rede que compreenda que a droga ela tem ali uma função específica para cada sujeito, e cada sujeito usa de uma determinada maneira, com uma função muito específica, e que nem todo sujeito que é usuário de drogas precisa necessariamente de passar por um serviço como o CERSAM, né? Então, é um desafio a gente construir isso com a rede assistencial, com a rede de saúde como um todo. É preciso a gente conseguir construir isso com a família, porque é um desafio. E, às vezes, é um desafio também a gente conseguir construir isso com o próprio sujeito. Sim. Né? Porque tem alguns sujeitos que eles chegam no CERSAM e entendem que também, se eles ficarem sem o CERSAM, eles vão retornar para um uso muito prejudicial, né, assim, da droga, como se não fosse possível continuar o tratamento em um outro lugar. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria introduzir para que você pudesse comentar. Mas eu queria introduzir um segundo, né? Que é a gente pensar o que de fato a gente chama de tratamento,
né? Porque muitas pessoas, às vezes, entendem que o sujeito que vai fazer, que vai passar pelos cuidados no CERSAM, no centro de saúde, né? Com as equipes de saúde mental, por exemplo, e continua fazendo uso de droga, as pessoas, às vezes, entendem que esse sujeito não está se tratando ou que ele não se tratou. Uhum. Porque a lógica ela está muito orientada ali pela abstinência, né? Então, eu queria que você pudesse comentar esses dois pontos. Então, pontos elaborados, né? Olha, concordo plenamente que eu acho que o maior desafio do projeto, da construção do projeto terapêutico singular não é a oferta dele. É exatamente ressignificá-lo, né? Assim, é preciso entender o tempo do sujeito, o tempo da clínica e o efeito que aquele tratamento está tendo para ele. E que é igual você falou, né? Nem sempre a alta, e quase nunca vai estar associada à abstinência. Mas como quando você dá alta é isso, né? Você autorizar o sujeito a transitar em outro lugar que não essa coisa da crise, da urgência, do uso mortífero que lança ele quase para um desamparo total. E de construir, localizar para o sujeito que a alta não é necessariamente um desamparo. Muito pelo contrário, né? Eu acho que é uma autorização, uma alta de autorização do sujeito a estar em outros espaços e gozar desse momento dele de maior organização. Porque, principalmente no CERSAM-AD, chegam figuras muito esvaziadas de suporte, de família, de condição, de desejo pela vida mesmo. E é um serviço, né? Igual dá até para ver, né? No vídeo eles falam disso assim, que oferta alimentação, que às vezes a galera não tem acesso, né? Oferta cuidado, tem essa coisa de ter um nome, de ter um lugar, e isso vai pegando, enlaçando o sujeito de uma forma que possibilita ele se enlaçar em outras parcerias que não há droga, ou deslocar a mesma parceria tóxica com a droga para o serviço, né? E aí vai se dando a confusão toda de você sustentar o cuidado ali ou não, vai pensar numa transferência, nós vamos reduzir a permanência dia. Então, o que eu acho que possibilita, Renato, como ofertar e o que é o tratamento para o sujeito, é quando você se autoriza a transitar na oferta do tratamento. Porque às vezes você vai fazer uma aposta, pode ser que ele fique uma semana lá e não fica bem e volta, mas é preciso que ele vá. Senão a gente consegue reproduzir nessa coisa da repetição e parece que o lugar do sujeito vai ser sempre onde a assistência é quase integral. E aí você vai engolindo o sujeito sem perceber. Né? Que é essa coisa do cuidado curatela, assim, né? Tem sujeito que não precisa ser curatelado. Ele talvez acredita nisso e em algum momento foi necessário, mas não mais. Né? Então, dessa articulação, e uma coisa que eu acho que torna esse trânsito no tratamento possível a gente conseguir destituir um pouquinho do nosso saber, escutar mais o que o sujeito traz, ao invés de achar que a gente que vai ofertar a solução, sendo que a solução ela é uma construção, e sempre entender que é um sujeito político, né? Um sujeito político, um sujeito de direito, mas também um sujeito de deveres, né? Não tem como a gente ficar tentando quase que retificar tudo para o sujeito diante de estande de violação, estande de dificuldade com lidar com frustração e com vida mesmo. Lá no AD tem dia que quando a gente discutia casos, a gente falava, o diagnóstico desse cara que primeiro aqui é a vida ruim. E é mesmo, assim, de histórias tão bizarras e de tanto desamparo, que é difícil até você pensar numa intervenção, mas o sujeito também dá uma dica para isso, né? Mas, de certa forma, é não perder de vista essa coisa que o sujeito é do mundo, sabe? O sujeito é da rua, o sujeito é do centro de saúde, é do território. É óbvio que teve um momento da crise que ele chegou ali no AD, ninguém chega no AD também à toa, né? E se ficar à toa é uma responsabilidade de quem acolheu e a coisa fica ruim. Tem que ter um certo sentido, tem que ser um certo efeito. E até mesmo para o efeito ser positivo, a gente tem que calcular, né, o tempo que se oferta, o que oferta e qual tem sido o efeito dessa oferta. Então, eu acho que uma das possibilidades, né, é conseguir bancar e sustentar a transferência, né, não querer ficar com essa coisa também de salvar o sujeito de tudo, né? A galera que chegava no CERSAM-AD e no consultório de rua, eles são verdadeiros sobreviventes. Tipo assim, quem somos nós
perto da história de vida deles. Né? E não é porque o momento esteve mais fragilizado também que a gente tem que simplesmente pegar isso como se fosse nosso. O que é nosso é essa possibilidade, essa oferta de escuta, construção, acesso de direito e possibilidade. Para além disso, é o que o sujeito vai fazer com isso. Né? Lógico que avaliando a questão da crítica dele, né? Igual eu falei, não dá para romantizar. Mas eu acho que é isso, apostar e não achar que é um sujeito só da saúde. Né? Fulano é só do AD, ou só do centro de saúde, ou só do centro de convivência. Fulano é do mundo. Né? E é apostar nessa coisa do sujeito político para ampliar acesso, para ele também se autorizar a identificar com outros lugares de direito deles para o ser SAD no seu único lugar, solução, salvação. Mas, sem dúvidas, é um desafio, porque nem sempre a rede também está aberta, né, para receber. Então, essa coisa da transmissão do caso, da articulação, da discussão, de ir com o sujeito, né, assim, em alguns espaços, até mesmo para ele dar conta de chegar, mas depois aí é com ele também, possibilita ir cavando esse buraco em outros pontos que não só da saúde. Isso, eu estou para introduzir uma questão que a Cristiane traz aqui. Estava me lembrando de um trecho lá do Freud, no Mal-Estar na Civilização, quando Freud fala que uma das saídas possíveis para o sujeito lidar com o sofrimento é a intoxicação aguda, né? E aí o Freud fala assim, olha, é uma saída, né, que ela toca esse mal-estar de duas maneiras, né? A primeira porque ela produz um certo anestesiamento do sujeito diante do sofrimento que ele experimenta ali, na relação dele com o mundo, e ela traz um plus, né, assim, para o sujeito que é de boas sensações no corpo. Sim. Né? E pensando que a droga, né, assim, ela funciona como esse anestésico, como isso que traz, né, assim, uma certa alegria, uma certa euforia para um sujeito, a gente meio que já entra, né, assim, nadando muito contra a corrente, né? A gente já entra como se a gente estivesse entrando perdendo a partida, vamos dizer assim. Porque o que a gente está propondo ali como tratamento para esse sujeito é que ele suporte um pouco mais, né, esse sofrimento, que ele dê conta, como você mesmo disse, abrir um intervalo entre ele e a droga, né, para que ali se elabore, inclusive, um pouco desse sofrimento, que ele coloque palavras ali, que ele encontre outras saídas possíveis, né? E isso é algo muito difícil. Difícil que o sujeito chegue, por exemplo, de uma forma voluntária para o tratamento, né? E mesmo quando ele chega de uma forma voluntária, muitos são sujeitos que chegam e abandonam o tratamento. A gente lida com isso com uma frequência muito alta, né? E aí a Cristiane faz essa pergunta, assim, o que é mais importante da gente perceber assim, como um sinal de que o sujeito ele deseja essa oferta de tratamento, que é uma oferta, como a gente está dizendo, assim, de retirar dele aquilo que, em tese, poderia estar apaziguando o sofrimento, mas que, né, assim, a gente sabe que essa relação, às vezes, ela está conduzindo o sujeito para um outro ponto muito mais delicado, né, que é de conduzir, às vezes, inclusive, para a morte, né? Sim. Ou não sei, assim, eu escutando, eu fiquei um pouco a sensação dessa coisa do desejo do profissional mesmo, que coloca a escuta, o corpo, o acolhimento, o espaço, a medicação, sabe? Que minimamente essa coisa que quando entra nessa sequência, né, igual sujeito, objeto, droga, sujeito, objeto, droga, sujeito, objeto, droga, né? Com os efeitos disso que vai reforçando cada vez mais essa parceria nessa sequência, assim, eu acho que é esse corpo, sabe? Essa escuta, essa coisa que entra e faz um intervalo. E do que pode surgir a partir disso, e aí no que surge, você fisga, sabe? Ah, então tem isso aí, né? Quando sua mãe fala assim com você, então, que a cachaça entra, sabe? Algo de você conseguir fazer essa quebra, o que nem sempre vai ser o suficiente, né? Ou que vai ser efetivo, mas acho que é esse desejo e esse corpo, assim, do profissional de estar ali e de ofertar um outro cenário, com certeza, muito menos atraente, menos sedutor, inclusive em alguns momentos até mais angustiante,
mas conseguir fisgar algo que vai fazer minimamente um sentido para o sujeito se perguntar. Sabe, assim, o que é isso mesmo? Sabe, será que é só isso mesmo? E que nesse serviço de assistência, né, de urgência, emergência, a coisa fica mais difícil, porque nem sempre a gente vai ter esse tempo, ou talvez vão ser sujeitos que não vão ter recurso simbólico a partir daquele momento, daquela intervenção. Então, vai ser uma coisa quase que a posteriori, assim. Que aí eu acho que entra primeiro, nesses casos de maior vulnerabilidade, algo de uma assistência do real mesmo. Sabe? PD, banho, a coisa mais concreta do corpo. E aí que você vai ofertando outra coisa, né? Tipo, você tá puto, mas você não precisa chutar a porta. Você tá intoxicado, mas você não precisa gritar desse jeito. Que é quando você vai tirando o ato e o efeito da intoxicação como uma resposta para a vida, como única opção. E aí, por isso que eu acho que tem essas 3 ferramentas, né? Da permanência dia, do ambulatório e da HN, assim, muito a partir do estado que essa parceria está fazendo no corpo daquele sujeito. E a gente chega junto, dependendo do caso, vai ofertando para depois a coisa do atendimento, de fazer vacilar, né? E com certeza, em alguns momentos, não tem desejo que suporte ou dê conta de ser mais atraente que alguma substância frente à parceria que está instaurada ali. Que aí que eu acho que é a coisa do ato mais direto, sabe? Da clínica em ato. Acho que quando a Maísa fala da coisa extramuro, assim, que aí vai ser a coisa de quase que você acompanhar um pouco o corpo do sujeito ali com algumas ofertas, com algumas questões, na coisa da reinvenção e depois algo de uma elaboração, assim, dessa parceria e desse tratamento. Por isso que eu acho que, assim, o tratamento, ele é algo da reinvenção mesmo, porque você tem que transitar, né? Porque tem dia que o cara não vai querer falar, não adianta, não vai tirar leite de pedra, assim. Mas até mesmo essa coisa de não querer falar já é alguma expressão, já é algo, né? Então, o que foi, fulano? É quando você passa em tal lugar antes de vir para cá, que você chega desse jeito? Então, não vai parar de passar lá, né? No dia que passar lá, então não vem aqui. Pouco assim, sabe? Thaís, a Monique está perguntando, né? Depois da finalização do tratamento, né? Se, por exemplo, na experiência do CAPS-AD, se existe aí a manutenção de algum tipo de contato com esse sujeito quando ele é encaminhado para outro ponto da rede, né? Então, vai de profissional para profissional, né? Mas eu acho que você não transfere literalmente um sujeito. Eu acho que a transferência, até mesmo para ela se consolidar, ela tem que ser trabalhada junto com o paciente e com quem vai recebê-lo, assim. Então, eu acho que de um retorno, né, assim, saber como é que foi, se fulano tem ido, olha, no Gestão SUS é um sistema que a gente tem de informação, onde todo mundo que atende a algum ponto, né, assim, do serviço de saúde relata. Então, faz de conta que eu encaminhei Bruna para o Centro de Saúde Santos Anjos, discutir o caso em reunião de micro, onde tem uma profissional lá, que é um espaço exatamente para discutir esses casos, para construir uma transferência responsável e articulada, e a partir desse encaminhamento, depois, aí já saiu com uma consulta agendada, assim. Então, às vezes eu ligo lá, né, se eu entendi que precisava de continuar sendo acompanhada pela equipe de saúde mental, Bruna tem ido, não tem? Às vezes faço contato, e como é que tá lá? Pensando que talvez é esse suporte nesse trânsito do paciente que vai possibilitar que, de fato, ele consiga transitar, né? Então, se o paciente continua na rede, é muito mais fácil o acesso e, inclusive, é indicado para que seja uma transferência responsável e cuidadosa. Agora, acontece muito, gente, comunidade terapêutica, aí volta pior, volta com medicação tudo bagunçada, familiar às vezes costuma ligar e dar uma notícia, então depende muito para onde que esse sujeito vai transitar, né, e vai ser transferido. Agora, tem um caso, por exemplo, que eu acompanhei no CERSAD há muito tempo, de um caso muito grave, que eu conhecia no consultório na rua e depois reencontrei com ela no CERSAD dela, bem a partir de uma gestação, que aí foi transferência para Contagem, que é uma rede de saúde que funciona diferente da nossa, que a equipe de saúde mental ela é fora do centro de saúde, então tem um ponto de núcleo de saúde mental, tem o CAPS-AD e tem o centro de saúde.
E aí, essa paciente, eu avaliava que não era mais o caso de ir para o CAPS-AD, porque estava bem, estava tranquila. E o que acontece? Foi uma paciente que a vida toda só ficou em comunidade terapêutica. Quando eu encontrava com ela, né, no consultório, ela sumia um tempo, estava em comunidade terapêutica, e sempre ia de uma forma involuntária, não pelo desejo dela, mas muito mais por uma intervenção de tirar aquele corpo da cena e não construir por que aquele corpo estava em cena daquela forma tão vulnerável. Inclusive, a última saída dela foi a partir de uma relação sexual não desejada com o marido da dona da comunidade terapêutica. Isso causou muitos, né, danos para ela, porque ela é expulsa da comunidade terapêutica. Dessa vez ela nem quis sair, assim, né? Muito por um ato que ela nem foi, de certa forma, planejada, assim. E ela era um caso muito grave, conhecida na rede aqui de BH, assim, dessa dificuldade de se enlaçar e sempre de um tratamento muito mais impositivo, né? E de excluir, de reproduzir essa coisa, de não suportar a frustração e inclusive a fissura, mas muito mais de tirar daquilo, aí fica muito fácil dizer não. E quando ela vai para o CERSAD, ela consegue passar a gestação toda lá, inclusive o neném dela nasce na permanência dia, o SAMU tira o neném de lá, ela chega para passar o dia lá e ela começa a entrar em trabalho de parto, não deu tempo o pessoal do acolhimento que faz o parto dela. E aí, depois disso, ela vai para a rede de contagem, que a família acolhe ela depois de, assim, anos de situação de rua, anos de trajetória de vida. E aí, inclusive, eu fui com essa paciente, porque ela era também um caso muito querido por mim. Independente disso, eu acho que era importante transferir a transferência. E eu vou com ela no primeiro atendimento e tudo. E é disso, gente, é de apostar em espaços e ofertas e tratamentos que dão lugar para o sujeito também, sabe? Transitar, escolher, e de ser o que eu acho que é um desafio, porque a gente trata no olho do furacão. A gente trata em gente que volta para a rua, em gente que não tem casa para voltar, em gente que sai de lá e vai fazer uso em algum lugar ou dentro da própria casa. Mas é a partir desses movimentos que a gente consegue fazer a manutenção dessa parceria com o sujeito. Porque se a gente aposta em modelos de tratamento mais fechados, né, assim como as comunidades terapêuticas apostam nessa via, é como se você destituísse, inclusive, o sujeito do saber que ele pode construir convivendo com a droga, convivendo com a oferta e escolhendo estar no CERSAM ou em tratamento, ou tomar uma medicação para ansiedade, não cheirar 3 pinos, porque é exatamente frente ao nosso sintoma e a delícia que a droga oferta em alguns casos, que vai aprender em alguns momentos vacilar e dizer não. Se você sai disso tudo sem estímulo, sem frustração, sem nada, fica muito difícil você, de certa forma, fica muito mais fácil, né? Assim, não sustentar essa parceria, porque não está tendo nada lá, nem a droga, nem aquilo que te faz usar. Né? Então, quando volta, são sempre aquelas recaídas, né? Horrorosas, assim, aí volta para o CERSAD. Mas é o que a gente tem, eu acho que a gente sempre tem que fazer um contraponto nisso, né? Não tem como você extrair o sujeito do lugar aonde ele está, porque em algum momento isso volta, isso retorna, e é melhor que isso esteja ali durante o tratamento para a gente fazer com isso, do que simplesmente exilar o sujeito. E nós somos, né, você está falando dessa questão, Thais, nós somos seres sociais, né? Independente de qual seja, né, a nossa questão, a gente precisa, temos essa necessidade de relacionar com o outro, né? Então, não tem como tirar, né, essa pessoa do seu meio, né? E aí, que bom, né, os movimentos aí da luta antimanicomial. Sim, necessários, né? Necessários. Thaís, eu queria caminhar para um ponto específico, que é da experiência no consultório na rua, né? A gente fala muitas vezes... outra aula, quase. A gente fala muito de CERSAM, né? É um equipamento que às vezes é mais conhecido pelas pessoas, mas o consultório na rua ele é um equipamento também da rede de atenção psicossocial, que é fruto aí do movimento da luta, que é fruto do movimento da reforma psiquiátrica, e que ele talvez seja o ápice
do cuidado em liberdade. Encarnado. Né? Encarnado. Né? E poucas pessoas conhecem. Né? Às vezes, trabalhadores da saúde, a academia também conhece pouco sobre a experiência do consultório na rua. Belo Horizonte, pioneiro. Né? Assim, é um município que é pioneiro nesses cuidados através do consultório na rua. Eu queria que você pudesse contar para a gente um pouco do que é o consultório na rua, né? Assim, como é que se dá essa experiência e como é que o consultório na rua ele possibilita um cuidado com um olhar para além do uso da substância. Então, inclusive, o consultório na rua, né, ele surge de um projeto que consegue perceber que por mais que oferte um dispositivo no qual a abstinência não é condição para acesso, no qual é possível construir esse cuidado singular em liberdade, ainda assim tinham sujeitos que não chegavam. Né? Então, tem todo um banco de dados que começa a captar ausência em consulta, esse ponto que você traz de começar no tratamento e não dar continuidade, não aderência ao tratamento, entendendo que, principalmente com essa premissa do SUS, né? Da equidade, de ofertar mais a quem precisa de mais, e que por mais que o sujeito não tenha condição de chegar literalmente no serviço para tratar, não quer dizer que ele tem que ficar desassistido e desamparado. Então, acho que o consultório na rua, ele vem para fazer essa clínica em ato, essa clínica do corre, que vai correndo com os sujeitos que estão na rua e ainda muito enlaçados a ponto de em alguns momentos não dá muito conta de sair dessa logística, né? Assim, o uso da substância, participação em alguns momentos, né? No tráfico. E, de certa forma, é um serviço que atende dentro de uma van, então é um serviço, né, itinerante, que é exatamente essa estruturação dele que possibilita que ele caminhe junto com o sujeito aonde, nesse momento, o sujeito está dando conta de estar. Sem julgamento moral, sem essa coisa de solução, em alguns momentos se atender com o usuário fazendo uso, né? É estar na cena e em cena. Eu acho que é muito disso. Então, é uma equipe multidisciplinar, uma psicóloga, 2 assistentes sociais, uma enfermeira, um arte educador, um redutor de danos, que é um cargo, né? Que diz muito do que é um acompanhamento e a oferta de possibilidade, que o redutor de danos é aquela figura exatamente que já teve trajetória de vida nas ruas, e que, de certa forma, já teve um uso mais intenso, mas que conseguiu se organizar, e a partir dessa vivência, ele passa a ser uma possibilidade, um profissional de construir intervenções que faz vacilar essa determinação social que o usuário de droga tem que ficar na rua, tem que fazer um uso intenso, e que acabou para ele, que deu muito ruim, é um Zé Ninguém. E, para além disso, ele tem uma leitura do território que possibilita cada vez mais e um conhecimento desse território, de fluxo, de quebradinha, aonde que dá para entrar, aonde que não dá, aonde que tem que saber entrar dessa forma tal, para condicionar que o consultório seja de fato um serviço volante e que ele consiga ser essa oferta de cuidado capilarizado, que vai entrando aonde ninguém chega. Ou se quem chega é só a polícia e a segurança, né? E esses sujeitos são sujeitos políticos de direito e não de intervenção da segurança, igual é dito socialmente. Então, é um dispositivo orientado pela redução de danos e que ele se orienta, né? Com essa oferta de cuidado, com essa aposta, com esse intervalo, com as oficinas, com a escuta, com cuidado. Eu acho que o CR é mestre, assim, né? Em suportar essa coisa do tempo do sujeito, né? Que ainda é mais desafiador, que fica muito nessa coisa, né? De não ser negligente, mas também apostar na autonomia, mas até onde dá para apostar na autonomia. E é um serviço que, em alguns momentos, a partir dos acompanhamentos, se torna um pouco a perna do sujeito. Mas não nessa coisa que é porque ele não tem perna, mas para ser um anteparo, para ele dar conta de suportar uma espera numa consulta, ou aquele que tem muita dificuldade de suportar. A gente chega a discutir o caso antes para conseguir viabilizar o acesso, inclusive para dar lugar e noção para esses sujeitos que eles são sujeitos de direito. Porque isso vai se esvaziando com o tempo, né, gente?
E inclusive, é um serviço também que consegue transmitir para os dispositivos da rede, da assistência, da saúde, que a rua ela é uma via pública. Mas, dependendo do sujeito, da história de vida dele, a rua ela tem uma circulação, um acesso, uma configuração muito singular. Então, é um dispositivo que também consegue entender que a rua, para o José, é casa, para Maria é trabalho, para Beatriz é um uso social recreativo, né? Assim, e conseguir transitar nessa rua reconhecendo sujeitos que são, por grande parte, ignorados da sociedade, ofertando cuidado e dando espaço para eles, de certa forma, transitarem para além desses lugares muito, muito fixos, assim, no território para eles. E agora, a partir da ampliação, né, a gente conta também, compondo a equipe, a figura do médico, que tem sido uma aposta no sentido de garantir ainda mais acesso e cuidado e viabilizar saúde, independente de onde esses sujeitos suportam ficar ou se fixar. Acho que a gente já está caminhando para o final, né, Maísa? Mas está muito produtivo, né? A gente vai finalizar com o assunto. Muito bom, né? A Thaís trouxe bastante contribuição, as perguntas dos alunos também, né? Dá vontade de ficar falando mais, né, Thaís? Né, Renato? Demais. Eu tenho o privilégio, Maísa, de escutar e de conversar sobre essas coisas com a Thaís todos os dias, né? Assim, então, para mim, assim, particularmente, é sempre uma alegria enorme poder escutar a Thaís, né? Assim, poder conversar com a Thaís sobre essas questões, aprendo muito mesmo, né? Eu queria muito mesmo, Thaís, te agradecer pelas suas contribuições, né? Assim, eu tenho certeza que todas elas, né, assim, nos colocam o tempo todo para poder refletir, né, assim, sobre a relação do sujeito com a droga, sobre a droga na sociedade, sobre a forma como as pessoas precisam de começar a olhar para o lugar que a droga tem ocupado na civilização e começar a questionar uma série, né, assim, de discursos que estão postos aí, que vão enredando e que vão dando consistência e que vão produzindo vulnerabilização das pessoas, né? Sim. Que eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, que eu não acho que a droga em si ela é produtora de vulnerabilidades, a droga em si ela é capaz de trazer o mal para o sujeito, né? Eu acho que tudo está ligado aí ao certo uso que o sujeito faz dos objetos que ele encontra no dia a dia. Mas os discursos, às vezes, eles podem ser muito nocivos, né, assim, para a vida de um sujeito, né? Os discursos que condenam, os discursos que taxam sujeitos, né? E que, por isso, vão determinando certos lugares ali e, na maior parte das vezes, lugares de exclusão para essas pessoas, né? E eu acho que a política pública ela é fundamental para ir fazendo frente a essa condição e ofertando outras possibilidades para essas pessoas, né? Através da arte, do cuidado em saúde, né? Assim, de projetos, políticas sociais, enfim, né? E eu acho que você vai contemplando tudo isso e apontando para a gente que a ideia do cuidado em liberdade ela é fundamental, que a gente precisa de mudar são os nossos modos de perceber o sujeito na sua relação com a droga, né? Então, eu queria deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento, a minha alegria de poder te receber aqui, agradecer a professora coordenadora do curso, Maísa, né, assim, pela oportunidade, os alunos e alunas do Instituto Isabela Hendricks, né, por essa noite de boas trocas, né? Espero que outras possam acontecer, né? Eu estou à disposição. Em outros momentos, você aceite aí outros convites para estar aqui dialogando sobre outros pontos da sua experiência que eu acho que são muito ricos e que contribuem o tempo inteiro com a nossa formação aqui, tá? Gente, eu que agradeço. Eu acho que esses espaços são fundamentais, assim. Eu fico pensando tanto que
hoje em dia, né? Isso é mais possível. Eu saí da faculdade sem saber nada disso. E do tanto que é nesse momento da faculdade que, ao escutar e trocar, a gente passa também a construir as nossas referências, né? Então, estou à disposição, agradeço, né, a atenção de todos, os questionamentos do Renato, o pessoal contribuiu no chat. Tem só uma coisa que eu queria colocar, assim, né, que a Monique fala, a questão de depois como que fica, né, o contato, eu já respondi, e ela fala disso, né, quando ele sai limpo, assim, eu acho que a questão é do paciente sair vivo, né, assim, mais parceiro de si e talvez nem tão parceiro da droga. E é isso que a gente tem que apostar. Né, entender que é o tempo de cada um e que é preciso a gente estar com ele, né, nesse passar do tempo. E eu acho que é isso, né, Maísa? Muito obrigada aí. Que bom que o Renato conseguiu passar o vídeo, né, que eu consegui reproduzir. Consegue, sim. Thaís, muito obrigada, agradeço, né, de coração aí a sua contribuição. Eu acho que, além de tudo, né, o que foi colocado aqui, leva, né, muito a gente a refletir, né, para a gente não perpetuar, né, essa estigmatização, né, em relação a essas pessoas, e o nosso papel é esse, né? O psicólogo é o quê? Cuidar da saúde mental, né? Esse cuidar da saúde psicológica, esse é o nosso papel. Muito obrigada, e certamente, né, fica aí estendido o convite para outras oportunidades. Professor Renato, também obrigada aí, né, que fez aí o contato com você, e agradeço também, né, a todos os alunos aí do Centro Universitário Isabela Henriques. Ok? Obrigada, gente. Boa noite. Seguimos na missão. Obrigada.